A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André e esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia, nosso canal aí de estudos da Palavra de Deus, e aqui, né, com essa playlist aqui para a Escola Bíblica Dominical, amém? Então vamos começar aí, né, mais um vídeo aí de hoje, e esse é o vídeo para a lição de número 6 da aula dominical da revista da editora CPAD, né, a revista de adultos aí da editora CPAD, e a aula aqui é de número 6, tá? Lembrando, como sempre, vou deixar na descrição do vídeo aí o link para você poder acessar essa lição no nosso blog, lá no Clube da Teologia, tá? É o blog Clube da Teologia, aqui é o canal Clube da Teologia, tá bom? E a gente vai dobrando aí os meios aí, eu coloco as lições lá no blog, coloco o subsídio para você poder fazer o seu estudo, né? Você elaborar a sua aula aí, tá? Tudo lá no nosso blog. E aqui esse vídeo é um apoio, né? Para você poder ver aí a melhor forma de você ministrar essa aula. E você que é aluno, de repente você utiliza o vídeo aqui para você aprender mais também. Glória a Deus por isso, tá bom? O que a gente quer é passar o conhecimento, tá? Vou deixar então na descrição o link para essas lições que está lá no nosso blog, né? E vou deixar também o link para você adquirir o meu livro, né? O Maior Milagre de Jesus, tá? Tá bom? Vai ficar o link aí. E também você pode adquirir o meu livro mandando diretamente para mim uma solicitação. Eu tenho alguns aqui em casa que eu recebi da editora, tá? E eu posso estar enviando para os irmãos, a quem desejar, mandando aí pelo correio. Bom, e também vou deixar a nossa chave Pix aí para aqueles que quiserem fazer alguma contribuição. Vou deixar o número da chave Pix, tá? Para você poder, se você quiser fazer alguma cooperação com esse ministério, fique à vontade, tá bom? Vamos aí então ao nosso estudo, né? Lição de número 6, revista da editora CPAD. E aqui o tema da lição é a Bíblia como um guia para a vida, tá? Esse trimestre, então, tá falando das Escrituras, é como uma aula de bibliologia, né? Tá muito interessante, alguns professores gostaram da lição, alunos estão gostando também, outros têm um pouco de dificuldade, mas se você entrar de coração aí, você começar a se aprofundar, você vai ver que não é complicado, né? E é um conteúdo de grande valia para os alunos, né? Bom, então vamos aí na introdução. Eu já dou uma dica direto para o professor, né, no subsídio que eu escrevi, e nessa introdução aí eu já coloquei assim, o que o professor vai fazer, né, qual o objetivo ali. Então ele vai demonstrar nessa lição de número 6 a necessidade de se aplicar a Bíblia, tá? A palavra de Deus na vida, tá bom? Aqui é isso que o professor tem que ter como foco aqui nessa lição. Passar para o aluno a necessidade de aplicação da palavra. Olha o tema da lição. A Bíblia como guia para a vida, né? Como que ela vai ser um guia para a nossa vida se a gente não aplicar ela, tá? Então, né, posso estar sendo redundante no que eu estou falando, mas essa é a realidade principal. A gente vai ver isso também no estudo aí, né? Bom, aí na introdução também separei essa parte que diz assim, ó: a Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão, tá? Sobre isso aí eu escrevi que quando ela é vivida, né? Quando é aplicada na vida da pessoa, tá? Porque a Bíblia, se ela for somente uma fonte de conhecimento, ela não serve para muita coisa, né? Você não pode ter a Bíblia só como fonte de conhecimento. Ela tem que ser principalmente utilizada como manual, como algo para você viver, né? Na última aula que eu ministrei na minha igreja sobre a Bíblia, né? Aula de número 5, eu ministrei lá, e aí eu fui passando conteúdos práticos, né? Que a Bíblia nos dá para a gente viver no nosso viver diário, né? E ali eu passei, né, exemplos da vida de Paulo, exemplos da vida de Pedro, né, como que você deve agir, e ali foi muito interessante, né? Os alunos ficaram muito atentos aí, gostaram muito daquele conteúdo. Então é uma sugestão minha para você, professor, tá? Pega ocasiões da palavra de Deus em que você vê Paulo defendendo, né, a fé, Paulo recomendando a Timóteo, e vai ensinando os irmãos como proceder
em relação a isso, né? Tomando a Bíblia como exemplo de vida, de aplicação, tá? É uma forma aqui de a gente poder ensinar, né? Bom, então separei também na introdução essa parte que diz assim, ó, Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza. E aqui sobre isso eu escrevi que, obviamente, né, se a pessoa buscar essa transformação, se a pessoa buscar isso na palavra de Deus, porque corre o risco da pessoa ler a Bíblia sem estar buscando essas coisas. E quando a pessoa faz isso, lê a Bíblia sem buscar transformação para a sua vida, sem buscar Deus na palavra, a Bíblia vai ser para essa pessoa somente um livro de filosofia, um livro de história, né? Não vai passar a palavra de Deus para essa pessoa, não vai transformar a vida dessa pessoa. É possível alguém ler a Bíblia sem ter a vida transformada? É possível, né? Eu sou estudante de história, eu faço história, né, na faculdade, e ali passa-se muito conteúdo bíblico, né? Que fala, quando fala de história antiga, fala de algumas coisas, alguns conteúdos bíblicos que eu tenho certeza que o professor de história não era convertido para poder falar sobre aquilo ali. Ele apenas pegou, né, a Bíblia como uma fonte de conteúdo histórico, né? Bom, continuando, então vamos para o tópico 1, e o tema desse tópico é: a Bíblia é um alicerce para a vida. Tá? Aqui no primeiro subtópico aí, né, o tema dele é: a palavra de Deus é alicerce, tá? Então mostrando a Bíblia como um alicerce. Aí eu já separei essa parte que diz assim, ó, a vida deve ser edificada nos ensinos de Cristo. Separei essa parte aí que fala a vida deve ser edificada nos ensinos de Cristo, tá? Então aqui falando daquela aquela metáfora, né, que Jesus falou, que aquele que cumpre a palavra, né, ele é como uma casa edificada sobre a rocha, né? Então aqui eu coloquei, nesse caso aqui, sobre isso eu escrevi o seguinte: nesse caso pode entender como uma vida espiritual. Quando ele fala assim, a vida edificada nos ensinos de Cristo, a gente deve entender como a vida espiritual, né? A nossa vida está falando aqui da vida espiritual. Então, a nossa vida espiritual, ela deve ser edificada, tá, nos ensinos de Jesus, tá bom? Vai ser como uma casa espiritual, né? Quando o cristão tem a vida edificada, ele não cai espiritualmente, porque os ventos, as tempestades na nossa vida que vem contra a vida espiritual é para derrubar nossa casa espiritual, tá? E aí os ensinos de Jesus, a doutrina de Jesus vai ser como um alicerce, né? Uma rocha que vai segurar o nosso alicerce, amém? Bom, continuando, separei a parte aí também que diz assim, ele tem as palavras de vida eterna, lá de João 6, verso 68, tá? Aqui, sobre isso aí eu escrevi o seguinte, ó: quando os discípulos afirmaram para Jesus que eles não deixariam, porque só ele tem as palavras de vida eterna, né? Os próprios discípulos ainda não tinham compreendido o que Jesus estava falando. Tudo que Jesus tinha falado ali naquela pregação, eles não tinham entendido, mas eles não foram, ali os irmãos talvez se lembrem, né? Jesus deu um discurso duro para o povo lá em João 6, e todo mundo foi se afastando. Mas quando Jesus perguntou para os discípulos, vocês também não vão? Eles deram essa palavra, né? Para onde iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. A questão aqui é que os discípulos não tinham compreendido ainda o teor do que Jesus falava. A Bíblia fala que eles só foram entender depois, mas eles não saíram. Essa é a questão aqui, tá? Eles permaneceram lá. Por quê? Porque eles entenderam que aquelas palavras de Jesus eram o alicerce para a vida deles. Eram as palavras de vida eterna, né? Então isso aqui que deve ser ensinado aí para os alunos. Não se afastar da palavra de Deus, tá? Vamos combater esse evangelho aí da pós-modernidade, o evangelho que só prega autoajuda, né? Onde não ensina as pessoas a ler Bíblia, né? É um evangelho do comodismo, né? Então é isso aí que a gente está combatendo. A gente quer levar os alunos a lerem a Bíblia. Os servos de Cristo hoje têm que pegar de volta o costume de ler Bíblia, tá? Vamos fazer dessa forma. No subtópico 2, o título é: a palavra de Deus é luz.
sobre, aqui nessa parte eu separei a passagem que diz assim, ó: significa que a Bíblia possui orientações para cada passo do nosso viver. Então, né, sobre isso aí eu escrevi o seguinte: a Bíblia não contém detalhes sobre declaração do imposto de renda, por exemplo. A Bíblia não contém detalhes sobre CDs, programas piratas, né? Ela não fala sobre isso, não fala sobre o uso de drogas, tá? Então, como que ela pode ser um manual de orientação? Como ela pode iluminar cada passo do nosso viver se ela não está falando desses assuntos importantes? Aí é que está o entendimento, né? Porque ela não, embora ela não fale exatamente sobre esses assuntos, mas ela fala o ensino de uma forma geral sobre isso, tá? Não precisa ela falar sobre imposto de renda para eu saber que ela me ensina a ser uma pessoa honesta, e aí eu não vou fraudar a declaração do imposto de renda. Ela não precisa falar de uso de droga para eu saber que eu sou o templo do Espírito Santo, eu tenho que cuidar desse templo do Espírito Santo, tá? Eu tenho que combater os vícios, então não vou usar drogas, né? Então a Bíblia, ela não precisa tratar detalhe por detalhe de cada assunto. Ela, no geral, sobre conduta cristã, ela já fala de todos os assuntos, né? Bom, continuando aí, vamos para o subtópico 3, aonde tem como título: a palavra de Deus é imutável. Separei a parte que diz assim, ó: a Bíblia difere de outros livros porque seus ensinos são fidedignos e confiáveis, não erram e nem falham. Tá? Então, aí, sobre isso aí eu escrevi o seguinte: quando fala que os ensinos bíblicos não erram, significa dizer que tudo que está na Bíblia, que tudo que a Bíblia afirma ser, de fato né? Tudo que ela está falando que aconteceu, ou como que procede, aquilo ali é a verdade. Quer ver um detalhe? Muitos arqueólogos, não vou dizer arqueólogos, muitos teólogos, né, liberais, aqueles que não seguem a Cristo, muitos que não seguem a Cristo, contestavam a existência do Jesus histórico, afirmando que poderia ser uma invencionice dos discípulos, que talvez não tivesse existido o Jesus histórico. Por que eles não acreditavam? Por que historiadores não acreditavam da existência do Jesus histórico? Porque não havia nenhum documento que relatava alguns nomes de pessoas daquela época que a Bíblia menciona, como, por exemplo, Pôncio Pilatos. Não tinha nenhum registro. Mas aí, no século XX, foi descoberto uma placa de argila, né, nos achados arqueológicos, que mostravam, né, a referência ali sobre um certo Pilatos, Pôncio Pilatos da época de Cristo, tá? Então aí entendeu-se que existiu de fato um registro sobre a existência de o governador Pilatos. E aí a gente vai entender que o que foi escrito na Bíblia é a expressão da verdade, tá bom? Lá no subsídio que eu coloquei no blog ali também, nessa parte, eu cito o texto de Mateus 26:52, que fala sobre a afirmação de Jesus, né, que quem lança a mão da espada, pela espada morrerá. E ali eu coloco como que essa afirmação de Jesus é a realidade para a nossa vida hoje, tá? A gente entendendo a espada ali como uma arma, né? Então, é como se Jesus dissesse, como se ele falasse: quem lança a mão da arma, pela arma morrerá. E é o que a gente vê acontecer nos dias de hoje. Aquele que pega em armas para ganhar o seu sustento, né? Para fazer, não estou dizendo dos policiais, estou falando a pessoa que rouba, né? A pessoa que usa de violência pela arma, essa pessoa acaba morrendo pela arma, tá? Isso infelizmente é o que acontece. Então a gente vê que a Bíblia ela não erra. Quando fala assim, a Bíblia é inerrante, significa isso, que o que ela falou, as afirmações que ela disse, são de fato a realidade. Bom, no tópico 2, o título é: a Bíblia nos torna pessoas sábias. E aqui vamos falar um pouco de sabedoria. No subtópico 1 aí, desse tópico, o tema é assim: o conceito de sabedoria. Aqui vai falar sobre o conceito de sabedoria na Bíblia. Aí eu separei essa parte que diz assim, ó:
A sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Tá? Então aqui, sobre isso eu escrevi que esses são os dois pilares fundamentais da sabedoria. Quais são os pilares? Conhecimento e experiência, né? Então você adquire conhecimento pela leitura da palavra e experiência pela sua vivência, tá? Isso aí são pilares da sabedoria. E claro que aí eu acrescento mais um aí que a gente pode colocar também, que é a aplicação. Então você tendo conhecimento pela palavra, né, pelo estudo da palavra, tá? Experiência pela sua vivência, pela sua vivência, e sabendo aplicar isso, você vai ser reconhecidamente uma pessoa sábia, tá? Isso aqui é uma ideia aqui para a gente poder trabalhar aí, o trabalho com os alunos, passe isso para eles, tá bom? Separei também a outra parte que fala assim, ó, nesse aspecto, o conhecimento sem a prática não produz sabedoria, tá? E aí sobre isso eu escrevi o seguinte: em todo tempo, as escrituras nos conduzem à prática. Sempre a palavra de Deus nos exorta a aplicar. Os irmãos que já leram a Bíblia devem ter percebido isso, né? O tempo todo a Bíblia está exortando a gente a praticar ela, né? O próprio Senhor Jesus falou: aquele que ouve minhas palavras e não as pratica. Aí, né, ele fala como que essa pessoa é, como alguém que construiu a casa sobre areia, né? E aí ela cai facilmente. O Tiago, né, o apóstolo ali, irmão de Jesus, ele falou sobre isso também, sobre praticar, né? Aquele que lê a palavra e não pratica, né, é como uma pessoa que contempla o rosto no espelho e se esquece, tá? Ele colocando aí como uma falta de... É um certo absurdo a pessoa olhar o seu rosto e se esquecer como era a forma do seu rosto, né? E aí isso aí também é uma exortação a gente praticar a palavra de Deus. Então a Bíblia ela foi escrita para nos tornar sábio, né? Ou seja, conhecedor da palavra e praticante da palavra. Amém? Bom, então no outro subtópico que tem como título Deus é a fonte da sabedoria, aqui separei a parte que diz assim, ó: nesse sentido, todos que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são considerados pessoas sábias, tá? E aí sobre isso aí eu escrevi, né? Somos considerados sábios espirituais, tá? Assim como Daniel. Então, quer dizer, como é que Daniel ele tinha uma sabedoria espiritual? Por quê? Porque ele conhecia o que tinha, né, o que acontecia no mundo espiritual. E claro que isso fez toda a diferença lá em Babilônia, porque eles eram muito focados nessa parte do conhecimento do mundo espiritual. E aí Daniel se destacou com seus amigos nessa questão, tá? E hoje nós temos, embora o mundo seja muito, né, cético quanto às coisas espirituais, nós temos a sabedoria espiritual. Por quê? Porque pela palavra nós sabemos o que está acontecendo no mundo espiritual. Quando a pessoa fala de uma dificuldade de ler a Bíblia, uma dificuldade de ir para a igreja, você sabe exatamente o porquê disso aí. Então você tem uma sabedoria espiritual nos moldes de Daniel, né? É isso aqui, isso é sabedoria espiritual, tá bom? Pulei aí o tópico 3, o subtópico 3, né? E vamos para o subtópico 4 desse tópico. O tema dele é o seguinte: os benefícios da sabedoria. Bom, aí aqui separei essa parte que diz assim, ó: dentre eles, acumula conhecimento, tá? Sobre isso aí eu escrevi o seguinte: o acúmulo de conhecimento é a essência da sabedoria, tá? Você adquirir conhecimento. A essência da sabedoria é a aquisição de conhecimento, tá? É a primeira coisa. Aí tem, né, a aplicação do conhecimento, né? Tem essas coisas aí também. Mas só que a essência mesmo é você adquirir conhecimento. Por isso você não pode perder tempo na sua vida com coisas que não fazem você adquirir conhecimento, tá? Você deve ler bastante, né? Procura ler a palavra, procura ler livros, né? Se questiona a respeito do conhecimento da Bíblia, tá? Não fica perdendo tempo em coisas banais como redes sociais, né? Hoje eu vejo muitos crentes gravando TikToks, perdendo tempo na sua vida. Não perca tempo, né? A vida
ela parece ser longa, mas na verdade ela é curta, tá bom? Ela é curta, a nossa vida passa como um sopro. Então, não perca tempo, meu amado irmão, minha irmã, tá? Estou falando de coração, né? Pela direção do Espírito Santo. Não perca tempo na sua vida, tá? Produza conhecimento, adquira conhecimento, né? Fale com Deus, procure gastar seu tempo na oração, gaste seu tempo na leitura da palavra, tá? Deixe um pouco essas redes sociais, o WhatsApp, séries de Netflix, coisas que vai fazer você perder tempo. Não perca tempo, tá? Bom, separei também a parte que fala assim, ó, ganha almas também, né? Esse aqui é o seguinte, sobre benefício da sabedoria, e aqui ganha almas. E sobre isso aqui, a Bíblia fala que quem ganha almas, sábio é. Tá? Isso aqui é o seguinte, irmão. Se tem uma coisa tão difícil na vida, é você ganhar uma alma. Por quê? Porque isso aí envolve coisas que às vezes está fora do nosso alcance. Por exemplo, ganhar uma alma é você converter a pessoa de um caminho errado para o caminho certo. Agora imagine a dificuldade disso. Isso aí vai envolver 3 pessoas. O Espírito Santo, né? Você que vai pregar para essa pessoa, e a própria pessoa. Porque o Espírito Santo trabalhando, você falando para essa pessoa, e aquela pessoa não quiser, irmão, ela não vai aceitar Jesus. Deus vai respeitar sempre o livre-arbítrio da pessoa. Se ela não quiser, ela não vai aceitar Jesus e pronto. E aí você perdeu todo o seu tempo, não ganhou aquela alma. Tá? Então, ganhar uma alma é muito difícil. Tá? Vai envolver aí esse trabalho que eu falei para você. Né? Então é justo, sobre isso aí eu fecho escrevendo isso, né? É justo que a pessoa que ganha almas seja classificado como sábio. É perfeitamente correto, tá? Devido à dificuldade que é ganhar uma alma. Continuando aí, vamos para o tópico 3. E o tema desse tópico é a Bíblia e a prudência para a vida, tá? Aí temos aí no subtópico 1 o conceito de prudência. Tá? E aí sobre isso separei a parte que diz assim, ó, o termo hebraico arum é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata. Eu não sei se eu pronunciei corretamente, tá, irmãos? Eu penso assim, não, o pastor Marco, um teólogo aí, e aí segue a pronúncia que eu falei. Eu não sei se essa é a pronúncia correta, tá? Tem formas de descobrir. Quando eu tendo mais tempo, eu vou passar as pronúncias corretas aí do hebraico e do grego, tá? Quando tiver em mais condições, melhores condições aí de tempo, né? Bom, então sobre isso aí eu escrevi o seguinte: nesse caso, o conceito bíblico para prudência é sensatez, né? De acordo com a tradução aí do hebraico aí, né? Dessa palavra hebraica. Nesse caso aí, o conceito bíblico para prudência é sensatez, ou seja, a pessoa que é equilibrada, a pessoa que é sóbria, né? A pessoa que age com cuidado e com cautela. É o sensato, tá bom? Então isso aí é um conceito de prudência na Bíblia, né? Na palavra de Deus. E tem outra parte aí também, separei, o que sinetos, que acho que é a palavra grega, se eu não me engano, sugere a avaliação que precede a ação, né? Ou seja, a prudência é aquela avaliação que vem antes da ação, tá? Ou seja, antes de você tomar uma decisão, você avalia a situação. Antes de você abrir a boca para falar, você avalia primeiro o que você vai dizer e qual atitude você vai tomar. Isso é prudência segundo a palavra de Deus, tá bom? Isso aí é um recurso da sabedoria. Vamos ver aqui no subtópico 2, tem a prudência dos justos, né? Separei a parte que diz assim, ó: essas dádivas são aperfeiçoadas pela oração, leitura das Escrituras e comunhão com o Espírito Santo. Sobre isso daí, aí eu escrevi o seguinte, ó: vida cristã é movimento. Não tem situação estagnada na vida com Deus, tá? Ele está falando aqui de aperfeiçoamento, né? Então você vai aperfeiçoando a sua vida com Deus. E você não pode parar, não pode estagnar. No momento que você estagna e acha que eu estou bem, cheguei aonde eu queria, você corre o risco de começar a regredir na fé,
tá bom? Então você tem que estar sempre em movimento. Vida com Deus, você vai crescendo em graça, em conhecimento, né? Você vai sempre aperfeiçoando a tua fé, amém? No 3 aí, no subtópico 3, já indo para o final, né? Separei, o tema desse subtópico aí é os benefícios da prudência, e aí eu separei essa parte que diz assim, ó, o autocontrole para não revidar ofensas. Sobre isso aí, né, aqui a sabedoria é muito simples nessa parte, consiste no seguinte: revidar ofensa, ela não resolve nenhum problema, né? Isso aqui foi o que eu escrevi. Por quê? Quando você revida uma ofensa, você só cria mais problemas, porque você revidou a ofensa, a pessoa a quem você revidou a ofensa vai te revidar de volta, né? E aí vira uma bola de neve, até partir para agressão física e outras coisas mais. Então, diante das ofensas, a prudência, né, ela nos leva ao autocontrole, né, para não revidar. Né? Por isso Jesus ele fala para a gente não buscar vingança. A vingança pertence a Deus. Toda vez que o ser humano tenta se vingar, ele causa mais problemas ainda, e aí pronto, né? É a bola de neve e termina sempre com uma desgraça, né? Bom, aqui fala de outros benefícios, vou falar sobre isso daqui. Nesse tópico, no tópico 3 aí, ele dá uma série de benefícios, né? Da prudência, uma série de benefícios. E aí, eu recomendo aí o seguinte: você pode enumerar esses benefícios, pode colocar num quadro, se você tiver à disposição, tá? Fala para os alunos ver com quais desses benefícios eles mais se identificam. Se você não tiver quadro, né, tiver numa aula improvisada, numa classe sem quadro negro, sem nada, você pode só pedir para eles lerem, né? E aí eles falam com quais, cada um fala assim, com qual benefício desses aí ele mais se identifica. E aí você pergunta assim, por que ele se identifica com esse benefício? Isso aí é bom para fazer o aluno falar, né? Para fazer ele se expressar, tornar a aula participativa, tá bom? Isso é uma sugestão, né? Fui professor há mais de 20 anos aí da escola dominical, e isso aí é um conhecimento que a gente precisa, né? É uma aplicação, né, da aula que é muito boa para a escola dominical. Bom, então vamos aí para a nossa conclusão, para a gente fechar, né? Na conclusão separei essa parte que diz assim, ó: nossa nobre tarefa, a imutável palavra de Deus, nessa nobre tarefa, a imutável palavra de Deus alumia o caminho que devemos trilhar. Né? Sobre isso aí eu escrevi, para que a Bíblia verdadeiramente ilumine o nosso caminho, é preciso colocar os ensinos dela em prática. Né? Você exorta isso aí para os alunos. Tá? Porque se você não colocar em prática o que a Bíblia está falando, tá? Se não colocar em prática, ela não vai trazer iluminação para o nosso caminho, né? Essa é a grande verdade, tá bom? Então é preciso praticar a palavra de Deus. Eu afirmo as palavras de um grande mestre, que agora não me recordo onde eu li, mas ele falou o seguinte, né? A Bíblia não se deve ser estudada para se tornar esperto igual o diabo. Ela deve ser estudada para se tornar humilde como Jesus. Amém? Tá bom? Por quê? Se você só adquirir conhecimento da Bíblia, vai só te deixar esperto, né? Você vai ganhar debate, né? Você vai se sobressair, mas isso aí é o que o inimigo quer que você faça, né? Que você se exalte acima de outras pessoas, porque é isso que o inimigo faz, né? Mas quando você pega a Bíblia e você pratica o que está escrito nela, aí você se torna, né? Aí você faz ela ser eficaz na sua vida. E aí você se torna humilde, se torna um exemplo de vida, né? E aí converte outras pessoas, tira pessoas das mãos do inimigo, tá bom? Isso aqui é só um adendo aí, né, para os irmãos. Bom, Deus abençoe a tua vida, a tua casa, que seja uma aula maravilhosa para você, tá? Vou deixando aqui esse vídeo, né? Agradeço aí pelos irmãos terem acompanhado até aqui. Bom, e peço, né, a você que clique aí nos nossos anúncios lá do blog do Clube da Teologia,
Também, né, se você quiser fazer uma contribuição, a nossa chave Pix está aí, tá? Faça uma contribuição, ajude o nosso canal aqui. Estou precisando botar uns equipamentos aqui. Toda hora que eu coloco a mão aqui, sai do foco aqui da câmera, né, exatamente por falta de equipamentos, né? Deus abençoe você, tá? Até a aula aí, que seja uma aula maravilhosa em nome de Jesus. Amém.